primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, segurança alimentar, mudanças do clima, transição energética. E dessa vez você pode ver que a gente não está nem no estúdio, como sempre, e ainda não estamos em campo. Mas esse é um episódio para te convidar a ir para o Mato Grosso e não só ir, mas voltar e depois participar de uma outra conversa para um segundo episódio no estúdio, porque a gente vai destrinchar, a gente vai falar melhor aqui em 2 episódios sobre a relação entre financiamento climático e recuperação de áreas degradadas. Vamos lembrar que o Programa Nacional de Conversão de Áreas Degradadas, ele é isso, é um programa nacional que coloca aí o Brasil uma grande ambição de recuperar 40 milhões de hectares degradados pelo país em diferentes biomas. E é importante a gente ter em mente números macro e entender o que o governo federal pretende fazer, né, dos próximos anos, como um plano de Estado, né? É importante recuperar esses solos para a saúde da agricultura, para a saúde do solo brasileiro, para a saúde da nossa biodiversidade. Então é importante ser um plano de Estado, mas é isso. Para ele começar, né, precisa partir do ponto zero, precisa partir de exemplos, de programas, de projetos piloto, e é para isso, para trazer exemplos, que esse episódio foi elaborado. A gente foi para o Mato Grosso, rodou várias regiões ali, entre Sinop, Sorriso, depois Santiago do Norte, enfim, muitas regiões para mostrar para vocês histórias na prática de produtores que estão topando entrar num novo tipo de financiamento para recuperar áreas degradadas, pastagens degradadas, né? Então, áreas ali que não estavam produzindo tanto, que passam a produzir mais e melhor depois desse cuidado com o solo. E aí, esse cuidado com o solo, então, permite que haja mais produtividade com menos emissões de gases de efeito estufa. É isso que o Brasil quer mostrar na COP30, é isso que o Brasil, inclusive, quer levar como bandeira pós-COP, né? Essa possibilidade que a gente tem gigantesca de recuperar milhares e milhares e milhões de hectares degradados com tecnologia, com ciência e com esforços coletivos. Então, nesse episódio, no próximo, a gente apresenta para vocês o programa Reverte, que é uma iniciativa entre Syngenta, Itaú BBA, The Nature Conservancy Brasil e também AgroTools, para isso, mapear, fazer, né, mapear áreas, mapear pelo georreferenciamento, por exemplo, por dados de satélite, depois fazer análise socioambiental daquela área e então entender a necessidade de recuperação, algo que tem longo prazo, algo que é muito bem conversado com os produtores rurais, para que todo mundo saia ganhando. E aí, quem sabe, esses projetos, esses 9 mil hectares, por exemplo, de um dos produtores que a gente visitou, né? Quem sabe isso acaba sendo de fato ali um número que lá na frente a gente pode olhar para números maiores, compostos, né, por várias iniciativas de vários produtores. Então é isso, a gente quer mostrar para vocês nesse episódio a nossa viagem a Mato Grosso e para isso a gente começa ouvindo o Jonas Oliveira, que é gerente de sustentabilidade da Syngenta e explica para a gente a necessidade da recuperação de áreas degradadas no ponto de vista da companhia e também então do que se trata o programa Reverte. E depois a gente ouve o João Adrien, do Itaú BBA, e o Igor Biancon, que é produtor, sócio do grupo Biancon, que nos recebeu lá no Mato Grosso. Então fica por aí, porque depois, no final do episódio, eu trago mais recados. Acho que o agricultor ele tem esses 2 grandes desafios. O primeiro é produzir alimento para uma população mundial em crescimento, e o segundo é estar dentro, né, dessa questão de mudanças climáticas. Né? Ele é vítima, porque se tem mudança climática, tem mudança no regime de chuvas, ele é vítima, mas ele pode ser parte da solução com uma agricultura regenerativa, com uma agricultura capaz de incorporar carbono no solo. E no Brasil a gente tem uma grande oportunidade. Né? A gente sempre fala dos números de pastagens no Brasil,
porque esse número ele realmente ele é impressionante, né? Se a gente fala de agricultura da ordem de 80 milhões de hectares, em pastagens a gente tem da ordem de 160 milhões de hectares, e o mais alarmante disso é que algo em torno de 110 estão em algum nível de degradação. Então a gente tem um solo muitas vezes exposto e um solo que está trabalhando ou está entregando, né, para a sociedade na forma de produtividade, de produção de alimentos ou de carne na pecuária, muito abaixo do que aquilo que ele poderia estar entregando para o país. E aí a gente traz isso como uma agenda, então, ambiental dentro do agro, no sentido de recuperar esse solo, recuperar essa produtividade também. Eu queria que você explicasse para a gente, então, como que nasce esse programa Reverte e a importância da gente estar nessa área agora, que inclusive soja começando, né, visualmente está satisfatório, chuva recente Sim. na região. Eu queria que a gente conseguisse talvez mensurar a importância disso, de que, né, isso há 4 anos atrás não estaria assim desse jeito, né. Exatamente. Essa propriedade ela é muito especial para a gente, Marina, que é a primeira propriedade a aderir ao programa Reverte lá em 2021. Então, é uma propriedade que até 2021 era uma área de pastagem, uma área que estava em pastagens em condições diferentes de degradação, e que a partir de 21 começou a se incorporar à agricultura, transformando essa área, né? A gente vê aqui a soja, mas vê os restos culturais aqui do Do algodão. algodão, Então, isso aqui mostra recém-colhidos, né. recém-colhidos, a gente ainda tem bastante algodão ali no campo ainda. E algodão é uma cultura que tem uma necessidade nutricional muito alta. Então, mostra que esse solo aqui ele tá em boa condição. Acho que o principal desafio e o motivo da gente ter entrado nesse programa é principalmente da capacidade de se ter um programa em larga escala em sustentabilidade no agro. Né, quando a gente fala do Brasil, dos números que se tem de agricultura, em sustentabilidade não é diferente. A gente precisa ter programas que tenham capacidade de chegar a milhões de hectares também. Né? Uhum. E o principal conceito do programa é: o Brasil pode expandir a sua capacidade produtiva sem desmatar nenhum hectare de floresta. Né? Hoje a gente tem um ativo de biodiversidade, de florestas preservadas, que sem dúvida nenhuma ele é riquíssimo, ele é importantíssimo para o nosso país. E a gente tem condição de avançar com a agricultura, cumprir com o papel do Brasil de provedor de alimentos, né, para a população mundial em geral, sem desmatar nenhum hectare de floresta, apenas aproveitando melhor, intensificando o uso do nosso solo e principalmente conservando o nosso solo. Muito interessante isso, porque enquanto você fala, eu estava pensando também aqui nos números. Hoje são quase 280 mil hectares do programa Reverte, e a gente tem informação de que a base, mais ou menos, de custo de recuperação por hectare, está falando de em torno de R$ 16.000. Eh, e ao mesmo tempo, pelo menos pela ótica do governo federal, ele se preocupa muito com uma recuperação de 40 milhões de hectares. Então, assim, vários números para a gente posicionar quem está nos assistindo, mas a minha pergunta é a seguinte: o quanto que de fato dá para ganhar escala, ir além desses 280 mil hectares, chegar, quem sabe, aos 40 milhões de hectares que o governo federal gostaria, e ao mesmo tempo trazer um custo um pouco menor, assim. Como que vocês olham para que seja atrativo para o produtor? Porque muitas vezes para um produtor que está olhando para a soja, ele está pensando num ciclo de 90 dias, 120 dias, né, assim, como trazer isso para que financeiramente também seja atrativo? Porque um solo que está degradado, muitas vezes no primeiro, no segundo ano, ele vai ter uma produtividade aquém de Exato. uma média de produtividade. A partir do terceiro, do quarto ano, que essa área vai começar a perfazer uma produtividade adequada. Então, esse ponto, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental, né? Por isso a gente tem a parceria com o Itaú BBA, justamente para criar uma linha de crédito específica para o programa, com condições especiais, principalmente de prazo, para que esse produtor consiga ter fôlego para transformar essa área degradada em agricultura com fôlego financeiro. E aí, olhando então pela perspectiva da Singenta, o que que vocês almejam de também, então, essa ampliação de área, para o programa Reverte, né, e como que tem sido o diálogo? Porque foi o que você falou, aqui a gente está numa área que é emblemática do ponto de vista de ser o primeiro, Sim. o pessoal do Grupo Biancon até já falou que a valorização da área foi de pelo menos 50% aqui. Como que então está o diálogo com outros produtores, inclusive de outros estados? Que é muito importante a gente saber que estamos no Mato Grosso, que é símbolo, né, do Do agro agro em brasileiro. geral, mas como também expandir isso nacionalmente para os 40 milhões de hectares, no mínimo, né, estão pelo Brasil Pelo inteiro, Brasil né? inteiro, não, sim. A oportunidade é para todo o Brasil.
né? O Mato Grosso, de fato, ele é representativo, a primeira área do programa está aqui e hoje algo em torno de 50% dos quase 280 mil hectares estão no estado do Mato Grosso. Então o estado do Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, ele tem uma representatividade no agro e também vai ter a representatividade nessa expansão. Mas a gente já atua em 11 estados do Brasil. Então essa oportunidade, de fato, ela é para o Brasil inteiro, né? Onde a gente roda, você roda muito, Mariana, e roda, né, nessas estradas aí Brasil afora, para onde a gente vai, a gente vê muita área de pastagem degradada. Então a oportunidade é para o Brasil inteiro. Nada melhor do que falar sobre a importância da recuperação de áreas com quem está lidando com isso diariamente na prática e vendo o solo ser recuperado e ver como isso traz ganhos. Então eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza, falasse desse trabalho do grupo aqui no Mato Grosso e principalmente por que vocês entenderam a importância de recuperar áreas degradadas. Bom, meu nome é Igor Biancon, nós estamos aqui em Itaúba, no Mato Grosso, né? E estamos numa área que foi recuperada, transformada, pastagem em lavoura, no ano de 2021. Né? Então, naquela época, especificamente, existia uma demanda muito grande por grãos, né? E a gente arrendou essa área, era uma área que estava em pastagem, e surgiu, tinha necessidade de transformar ela em agricultura. Então, fizemos esse trabalho, em parceria aí com a Singenta, com o Banco Itaú, entramos no programa Reverte. Foi um programa que nos deu a possibilidade de acelerar esse processo de conversão dessas áreas, né? E eu acho que o importante é destacar é que você pega uma área que está subutilizada, está numa pecuária extensiva, de baixa produtividade, e transforma essa área numa área muito produtiva, numa área de grãos, que vai fazer soja, vai fazer milho, vai fazer algodão, a gente tem algodão ali atrás também, áreas que foram convertidas, né? Ou fazer uma safra de soja, depois entrar com uma integração, com um pasto plantado em cima de uma área que foi agricultura, que é um pasto que vem muito forte, muito verde, e você consegue também colocar uma boa lotação de gado em cima nesse período, né? Então você consegue ter mais produtividade no final. Falando em números, só para a gente ter uma noção, quanto que era e quanto que está hoje, não sei se você prefere falar no sentido de soja ou em outro cultivo, mas o que vocês conseguem para a gente ter uma dimensão de que é real que ganha produtividade, assim, né? E qualidade também do solo, do meio ambiente. Certo, essa área era uma área que tinha 3 mil hectares que já estavam em agricultura e depois mais 4 mil que foram convertidos de pastagem em agricultura, né? Então elas estavam aí com 1 ou 2 bois por hectare, né, numa pecuária extensiva, e a gente entrou fazendo a conversão, nessa última safra já colheu aí acima de 65 sacos de soja por hectare, também fez safrinha de milho, colhendo aí acima de 120 sacos por hectare, e um pouco de safrinha de algodão, também colhendo cerca de 300 arrobas por hectare. Então, tem uma diferença grande aí em termos de atividade econômica, né, de produtividade, do que era antes do que é hoje. E a gente está falando dessa recuperação de áreas, que é super importante, que inclusive é uma política nacional do Brasil, que o Brasil inclusive pretende levar para a COP, mas às vezes a gente leva isso para uma escala muito grande, assim, né, de discussões da ONU, e quando na verdade é preciso estar com o produtor rural aqui falando, entendendo. Queria que você falasse um pouquinho, olhando para outros produtores da região, por que vale a pena fazer esse tipo de investimento? Porque é um investimento mesmo, né? Sim. Você, inclusive, mudar a forma de olhar o negócio, Sim. né? Assim, inclusive com os funcionários, todo mundo precisa entender que é uma nova ótica de negócio, né? Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que enfatizar que a conversão de uma área que está subutilizada numa área mais produtiva, ela aumenta a produção de alimentos, né? E lá no final da cadeia ela preserva a floresta, porque você deixa de ter que desmatar 1 hectare de floresta para produzir mais alimento e usa uma área que estava subutilizada para fazer isso. Então, 1 hectare convertido provavelmente é quase 1 hectare a menos de floresta que precisa ser derrubada para produzir alimentos, né? Quanto à mentalidade, realmente, você sai de uma área que está numa atividade econômica menor e você entra numa área que está com uma atividade econômica maior. Então, você tem que mudar toda a mentalidade da equipe. Complexo, né? Complexo. Porém, ao mesmo tempo, você muda até a dinâmica do local, né? Por exemplo, a gente está aqui perto de uma cidade pequena, que é a cidade de Itaúba. Quando você vê que a agricultura chega, ela muda a cidade, porque a agricultura utiliza mais mão de obra,
remunera melhor o colaborador e movimenta mais a economia local, né? Movimenta o vendedor de peça, o vendedor de parafuso, o borracheiro, o mecânico. Tudo isso cria um ecossistema muito mais, vamos dizer, muito mais denso do que o ecossistema da pecuária, né? Só a gente vê também as grandes cidades agrícolas do Mato Grosso, o tanto de riqueza que foi criada em Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, e que está sendo agora feito aqui no norte do Mato Grosso também. E aí, uma das coisas, um dos pilares que a gente está falando muito aqui também é a questão financeira, porque para o produtor rural começar a fazer a entrar, a topar essa recuperação da área, seja no ILP, mas enfim, a recuperação pelo fato de melhorar o solo em si, é preciso de investimento, não é da noite para o dia também, e vocês entraram muito pelo Reverte, como você falou, pelo Itaú, né? Como que isso, eu queria entender um pouquinho qual que é a complexidade financeira disso também, porque a gente estava ouvindo, por exemplo, que a recuperação de 1 hectare, a média é de R$16.000, não é algo barato, super acessível, Uhum. na média pro produtor rural. Mas quando você tem esse tipo de programa com incentivos, juros menores, isso facilita, né? Queria entender o quanto que esse componente financeiro, esse tipo de parceria, também dá um gás para falar, não, vamos fazer, e até olhando para uma grande escala, pensando que a Política Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas é isso, é uma política nacional, né? Sim. Assim, precisa ganhar escala do país inteiro. Certo. Na verdade, conversão de área precisa ser visto como uma visão de longo prazo, né? Então, por isso que o Reverte vem, um financiamento que é de 10 anos, porque realmente para você amortizar um investimento de conversão, você vai precisar de um período longo, de 5 a 10 anos, dependendo do ciclo de commodities que você tiver inserido, né? Se for um ciclo de alta, menos tempo; se for um ciclo mais de baixa ou preços mais dentro de uma normalidade, mais tempo, né? Lá em 2021 nós vivíamos um ciclo de alta, vindo do boom do pós-Covid, então isso fomentou muito o investimento em conversão de área na época, né? E o Reverte entrou e teve muito sucesso também pelo momento. Hoje essa política nacional vem num momento de mercado mais complexo, na minha visão, né? Então a rentabilidade da agricultura hoje está muito menor do que era em 2021. Então todo investimento tem que ser pensado ainda com mais cautela que naquela época, e o produtor sempre tem que fazer uma conta pensando em 10 anos, em longo prazo, em preço médio. Ele não pode também achar que o soja subiu e nunca mais vai cair, enfim, tem que ter uma cautela financeira quando você vai fazer um investimento desse aí também, porque senão depois isso pode se voltar contra você no futuro, né, e criar uma dívida que vai comprometer o seu negócio. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Syngenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. E a gente tem trazido também o componente do financiamento, do dinheiro, porque é importante pensar na viabilidade econômica da transferência de tecnologia para que a recuperação aconteça, mas a viabilidade financeira para o produtor rural também, porque ele também quer falar disso, né, João? Então eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, por gentileza, e queria perguntar, assim, começar do princípio, que é: como que vocês no Itaú enxergam essa dobradinha entre recuperação de áreas degradadas com a tecnologia de lavoura e pecuária, nessa integração? Por que é um ganha-ganha, sobretudo nessa dobradinha de meio ambiente e fator econômico, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, eu sou o João Adrien, eu sou responsável pela área de sustentabilidade dentro da diretoria de agro do Banco Itaú BBA, responsável por desenvolver soluções para financiar a adoção de práticas sustentáveis no setor. Estamos visitando aqui um grande case, né, de uma solução para que a agricultura tenha um papel relevante, né, no enfrentamento das mudanças climáticas, onde a gente consegue ver que nessas áreas a gente consegue ter uma maior adaptação desses sistemas aos impactos das mudanças climáticas. Então são áreas que têm uma resiliência muito maior em termos de seca, né, resiliência muito maior em termos de praga, né, e ao mesmo tempo também entregam redução de emissão e segurança alimentar. Então é muito interessante porque a gente consegue, no modelo desse, encontrar esse tripé entre adaptação, mitigação e segurança alimentar. E o nosso maior objetivo e maior desafio nesse contexto todo como instituição financeira foi como a gente consegue desenvolver uma solução para financiar isso na realidade e nas demandas de um sistema produtivo como esse. Então o programa Reverte, ele é um programa que tem uma demanda de investimento muito alto,
para você converter essa área. Então você tem uma injeção de capital muito grande no começo e o retorno disso, ele demora um pouco, porque os primeiros anos de lavoura sobre uma área degradada não são anos muito bons de resultado. Então a gente teve que desenhar uma solução que ela se adaptasse a essa realidade. E graças, né, ao programa que a Syngenta desenvolveu, mas a parceria nossa com eles, a gente conseguiu criar uma condição que ela é muito boa. Então é uma linha de financiamento com 3 anos de carência, até 10 anos de pagamento, que se enquadra muito nessa realidade de um sistema como esse. Então eu acho que quando a gente fala de financiamento climático ou financiamento para a transição, o maior desafio é a gente adaptar, né, aos financiamentos à realidade desses modelos produtivos. Então eu acho que essa foi uma sacada muito legal do programa. E a gente tem ouvido bastante aqui, inclusive para quem não entende do agro é interessante trazer isso, de que falar com o produtor rural, falar com o sojicultor, não necessariamente é a mesma coisa que falar com o pecuarista. E é interessante trazer todos para a mesma mesa para pensar nessa recuperação de áreas e nessa sustentabilidade dos negócios, né? Como que vocês têm também conversado com essas diferentes frentes? Porque aqui, por exemplo, a gente está numa área que é arrendada, né? Assim, era pasto degradado. Vem então o pessoal que entende da soja, arrenda essa área e começa a fazer uma soja dentro de um modelo com pecuária, né? Como que vocês têm trazido esse diálogo para que todo mundo converse a mesma língua, ou que pelo menos para que os modelos de negócio sejam sustentáveis e tragam um benefício ambiental, que também é um dos grandes objetivos. Assim, Perfeito. Acho que esse conceito, né, dos sistemas integrados, né, que é agricultura e pecuária, a integração lavoura e pecuária, ou a integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, esses sistemas integrados, eles talvez sejam o que tem de mais novo e de mais adaptado a essa realidade de mudanças climáticas e necessidade de aumento de produção, porque a gente consegue ver o co-benefício entre as diferentes atividades. Então é muito visível como a pecuária hoje já contribui enormemente para a agricultura e como a agricultura contribui para a pecuária. Agora, por mais que essas práticas sejam complementares, o manejo dessas práticas é muito diferente, né? Então, o pecuarista hoje tem uma certa característica, o agricultor outra, e eu acho que o desafio é como a gente integra cada vez mais essas culturas. Porque, por exemplo, em regiões como é exatamente a área que nós estamos, é uma região que, como os proprietários colocaram, tem um solo muito arenoso e tem um regime de chuvas não muito apto para safrinha. Então, eles estão fazendo a safrinha com pecuária, né? Então, conseguem, de fato, usar essa área, estender a sua produção e trazer a gramínea, que são, né, as gramas, né, para o sistema produtivo, para a lavoura, que beneficia enormemente o solo. Então nós estamos vendo aqui solo com matéria orgânica quase a 2 metros de profundidade, retendo carbono, ajudando em toda a infiltração. Então é um benefício que só a lavoura talvez não traria para esse processo, né? E aí, só para a gente encerrar, pelo menos essa primeira parte da conversa, como que vocês enxergam a possibilidade, a viabilidade de expandir isso para outras regiões? Porque é isso, a gente está no Mato Grosso, que é polo do agro, não precisa nem falar, não chover no molhado aqui, mas é interessante que isso seja um modelo viável para diferentes tamanhos de propriedade rural, porque a gente está falando de diferentes áreas degradadas no Brasil e em diferentes regiões, né? Perfeito. Eu acho que nós aqui como instituição financeira, a gente conseguiu de fato solucionar a parte do financiamento, tendo um parceiro como a Syngenta, que tem uma capacidade agronômica de estar com os produtores, né? E agora, de fato, a capacitação técnica, ela é muito relevante, né? Então eu acho que a gente vai precisar de um trabalho muito grande de assistência técnica, de disseminação desses modelos, para que haja realmente uma visão dessa integração. E eu acho que também a própria agronomia muito clássica, né? Ela se desenvolveu muito olhando só para a parte agronômica, mas eu acho que essa integração entre agronomia, ciências animais, como veterinária e zootécnica, talvez seja uma grande fronteira do conhecimento que a gente precisa integrar mais elas, né? Não é só veterinária, zootecnia e agronomia, é todas elas integradas, e aí a gente vai cada vez mais também impulsionar esses modelos, porque eles são viáveis. A questão é como a gente capacita as pessoas e leva esse conhecimento para fomentar isso ainda mais. E o Arroz, Feijão e Clima, ele é itinerante, por isso que a gente faz esses formatos, um pouco na cidade, um pouco no campo, porque o importante é a gente ir costurando essas histórias, trazendo bons exemplos. Nossa proposta é de ser um jornalismo de soluções mesmo, porque é claro que a gente vai
mostrar os problemas, como por exemplo a ligação, né, do uso da terra com a emissão de gases de efeito estufa, mas também mostrar que a gente tem tecnologia para isso, né, para solucionar esse tipo de problema, várias, né, a ciência agronômica brasileira aí muito avançada, como exemplo para o mundo todo dessa agricultura de baixo carbono. Então, para a gente entender mais dessa mentalidade, do funcionamento do programa Reverte, mas também da perspectiva da iniciativa privada nessa contribuição da agenda, afinal de contas não adianta governantes, altas cúpulas, né, assim, discutirem isso só no ambiente de ONU, só no ambiente das COPs, se isso não chega para municípios, mas também para iniciativa privada, que realmente faz acontecer no dia a dia. E claro, né, produtores rurais. Então, a gente deixou esse gostinho aqui de Mato Grosso, espero que vocês tenham gostado, mas a nossa conversa sobre o programa Reverte não acaba por aqui, então já fica o convite para você continuar acompanhando o Arroz, Feijão e Clima aqui no YouTube ou no Spotify, se você estiver assistindo, ouvindo a gente pelo Spotify, mas estamos no YouTube, no Spotify, e tem séries e conteúdos especiais lá no Instagram, então segue a gente por lá também, Arroz, Feijão e Clima. E claro, você já sabe, tem uns recortes aqui também, tem nos shorts do YouTube, então para você nos ajudar aí a disseminar a palavra do Arroz, Feijão e Clima, essa relação interessante, complexa, mas que é importante para a gente entender, para falar do futuro da comida, do futuro do nosso planeta. Então é isso, segue o Arroz, Feijão e Clima em todas as plataformas. Se quiser entrar em contato com a gente, ser um apoiador, um patrocinador, quiser convidar a gente para visitar a sua propriedade, escreve lá pra gente no arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente está te esperando com episódios novos toda semana, toda quarta-feira, e também é isso, né? Os diferentes conteúdos nas redes sociais. Então eu te espero na próxima. Até lá! O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.